Olá, pessoal. Bem-vindos aqui à TV Tati, em mais um programa Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro semanal aqui com sempre uma entrevista sensacional, né? Com um convidado que seja referência na sua área profissional, na sua atuação social, política, cultural em nossa querida Ribeirão Preto, né? E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui a professora Priscila Rodrigues. Priscila, bem-vinda aqui ao Conexões, minha querida. Muito obrigada pelo convite, Lages. Olá. Espero contribuir aí com algumas informações relevantes, né, mediante a pesquisa realizada e o contexto que a gente tem colocado. Muito bem. Você que é graduada em Pedagogia, aqui pela nossa Universidade de São Paulo, né? É professora, mestre em Educação, né? Fez o seu mestrado também aqui na USP e hoje ocupa a cadeira lá de professora no curso de Pedagogia do Centro Universitário Moura Lacerda, além também de ser professora da nossa rede municipal de ensino aqui de Ribeirão Preto, né? Então, realmente, você tem aí uma trajetória, você tem aí uma especialização, um trabalho muito forte na área de educação, né? Especificamente na educação pública, né? E com uma formação também de uma universidade pública, né? E sabemos que você desenvolveu o seu projeto, né, de mestrado, sua pesquisa, focalizando aí essa relação das instituições privadas, né, com a escola pública. Tanto que o título aí da sua dissertação de mestrado foi justamente o Instituto Unibanco e o projeto Jovem do Futuro, que foi firmado entre o Unibanco e a Rede Estadual de Ensino de São Paulo, né? Eu gostaria de começar por aí, Priscila, né? Gostaria que você nos informasse, assim, num primeiro momento, né? Quando foi esse projeto, se ele já finalizou, né? Em que consistia, qual era o seu objetivo, afinal? Sempre quando eu vou falar desse projeto, eu procuro contextualizar um pouco como que nós chegamos ao Instituto Unibanco, né? Sim. Quando eu fui para a pesquisa científica, eu já tinha 6 anos de prefeitura, né? de educação básica, e muitas questões já estavam latentes, tanto com relação à minha formação, né, da necessidade de dar continuidade, quanto em relação ao contexto que a gente tem na prefeitura municipal, na rede municipal de ensino. Então, a maior questão que eu tinha era como que uma escola se organiza para ser uma escola democrática. Então, procurando resposta para essa pergunta, né, desse contexto de trabalho, eu fui para a pesquisa científica para tentar compreender um pouco mais. A princípio, a ideia era estudar um contexto que fosse mais favorável para uma escola ser democrática. Então, eu pensei em estudar escolas que são organizadas em assentamentos, pela prática do movimento social, e entender se essa prática respaldava a escola para ser uma escola mais democrática, né? Porque eu via a escola em que eu estava como não democrática, então eu queria entender onde há democracia. Partia, né? de uma realidade própria, Isso, né? Isso. Ao ingressar no programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, eu fui tomando contato com essa questão da privatização, né? Ingressei no grupo de pesquisas do GREP, que é um grupo de pesquisas de políticas educacionais, e dentro desse grupo, que é um grupo interinstitucional, já havia diversas pesquisas sobre privatização em desenvolvimento, enfim. Então, puxando um pouco para esse lado a pesquisa, a gente chegou no estudo de contextos de escola em que havia a participação do setor privado e se isso prejudicava o processo de decisão, de escolha, ou seja, o processo democrático, né? E o projeto Jovem de Futuro, ele me chamou a atenção principalmente porque estava sendo desenvolvido em diversas escolas, não só do estado de São Paulo, mas em outros 5 estados brasileiros. E a propaganda que se fazia é que esse projeto seria, num segundo e terceiro momento, estendido para todas as escolas do estado. Ou seja, era um projeto
que alcançaria um número significativo de alunos e de contextos, né? Só que quando a gente vai lidar com o setor privado, a gente não tem uma abertura muito grande do ponto de vista das informações. Então, a pesquisa acabou se moldando a essas características que o objeto apresentava. E ainda junto com isso, o Estado de São Paulo descontinuou a parceria, né, que o Estado de São Paulo era um dos 5 estados que sediariam o projeto. Já tinha sediado o projeto no período de validação, ou seja, no período em que o Instituto Unibanco estava organizando ainda eles chamam de tecnologia, né? Essa tecnologia educacional, o Estado de São Paulo foi um dos estados parceiros, ou seja, recebeu o projeto enquanto ele não era ainda uma tecnologia. Tá? E, dentro das informações, a princípio, no município de Serrana, haveria uma escola com o projeto Jovem de Futuro. E aí a ideia era pegar o que era esse projeto, a rede estadual de ensino, o programa federal que daria suporte financeiro para o projeto acontecer na prática, mais a realidade na escola. Mas aí, com essa descontinuação do projeto Jovem de Futuro, a gente não conseguiu fazer essa entrada na escola. Priscila, mas esse projeto, na verdade, esse convênio do Instituto Unibanco com a rede estadual de ensino de São Paulo, ele consistia exatamente em quê? Era na área de formação, era na área de equipamento, era na área, enfim, metodológica do ensino. Qual era o alvo do convênio? O projeto em si, ele começou a ser organizado em 2006. Em 2006, a descrição que o Instituto Unibanco oferecia nos documentos oficiais eram atividades que eram realizadas junto aos alunos, né? Contudo, quando ele vai para essa oferta em larga escala não é um termo que eu gosto de utilizar, mas era o termo que o Instituto Unibanco utilizava. Então, quando eles vão para essa oferta em larga escala, ele já está muito mais voltado para a gestão escolar, né? Então, havia um sistema de monitoramento das atividades da gestão do ensino, formação para os gestores, considerando gestores os supervisores de ensino, ou seja, os gestores da rede, e os gestores da unidade escolar. Os diretores de escola. Diretores de escola, que seriam uma espécie de multiplicadores da ideia. E, basicamente, assim, o que o programa colocavam eram 3 metas, né? Não sei se vou lembrar precisamente as 3, mas tinham relação com a elaboração de um plano de melhorias. Esse plano devia ser executado em 3 anos. Reduzir a defasagem dos alunos segundo uma meta que era colocada pelo próprio Instituto Unibanco e reduzir a evasão escolar. Essas eram as 3 metas que o programa anunciava como o objetivo, né? Só que aí dessas metas derivavam outras ações. Por exemplo, a formação para os gestores era obrigatória. Havia uma plataforma à distância em que os gestores começavam a alimentar essa plataforma com dados da escola para que o Instituto Unibanco acompanhasse se essas metas estavam sendo atingidas ou não. Haviam técnicos do Instituto Unibanco que visitavam as escolas, né, como uma forma de supervisionar. Então, ele trazia uma série de práticas em decorrência dessas 3 metas que o programa colocava como necessárias. Priscila, e a questão do aporte financeiro? Quer dizer, o Instituto Unibanco, ele entrava nesse convênio apenas com seu pessoal na área de formação, supervisão, oferecendo uma metodologia própria, enfim, ou tinha aporte também em termos de equipamentos ou não? E da parte da rede estadual de ensino, do governo do Estado de São Paulo, havia algum tipo de aporte? Você falou que o programa contava com alguma verba federal, em algum momento você falou isso aí. Sim. Como é que era essa questão do custo do projeto? Eu acho interessante falar dessa questão do financiamento, pegando também a fase piloto, pelo seguinte: quando o Instituto Unibanco realizou a etapa de validação dessa tecnologia educacional, eles ofereciam às escolas participantes R$ 100 por aluno ao ano, né?
Então, isso acabava criando um atrativo para que as escolas entrassem no edital de teste, né? Esse edital precisava de escolas que fossem sediar o projeto e escolas de acompanhamento com características parecidas para que, no final, o Instituto Unibanco comprovasse a eficácia da tecnologia. Ensino médio, sempre. Ensino médio, Tá. sempre ensino médio. Então, nessa fase, o Instituto Unibanco declara nesses documentos, que não são claros, não são precisos, não indicam a ordem, por exemplo, se é milhar, milhões, mas nessa fase eles apresentam um gasto bem superior à fase de validação em larga escala, né? Então, em alguns momentos ali, há uma queda de 50% do valor que o Instituto Unibanco gasta no financiamento desse projeto. Ou seja, nesse momento, então, a gente tem a substituição pelo financiamento público. Nessa parte de financiamento público entra o Programa Ensino Médio Inovador, que é um programa do governo federal para que as escolas de ensino médio elaborem ou renovem os seus currículos. E esse programa Ensino Médio Inovador, por intermédio do PDDE, oferece verba para a escola fazer essa transformação. Então, juntando um com o outro, o programa Ensino Médio Inovador financia o plano de melhorias do projeto Jovem de Futuro. Exato. Priscila, e só para terminar esse primeiro bloco, rapidinho, você conclui ao final dessa pesquisa que esse convênio tinha, de fato, um horizonte de privatização daquilo que é público em termos da educação? Ou simplesmente esse convênio era uma ação benemérita, enfim, era uma contribuição sem maiores intenções, perspectivas da parte do Unibanco, né? Eu não sei se a gente pode deixar, talvez, a resposta para o segundo bloco, né? Porque eu acho que vai se estender mais essa questão, né? Sim, sim. Então, nós vamos terminar, por enquanto, aqui o primeiro bloco, rapidinho, daqui a pouco a gente volta, ok? Não importa quem você é, não importa que título você tem. Para nós, do Sexo, Arroz e Internet, o que importa é o que você pensa. Porque o que você pensa nos diz quem você é. E o nosso público quer saber. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela. Tem novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. É comigo Ribeirão, é comigo região. Todas as manhãs você vai acompanhar e participar de um jornal moderno, dinâmico e com opinião. Tati Repórter, com Lincoln Fernandes. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Olá, pessoal, de volta aqui no Conexões Ribeirão Preto, entrevistando hoje a professora Priscila Rodrigues, né? Sobre essa questão aí dos convênios de instituições privadas com a rede pública de ensino, né, com projetos aí que perpassam aí o espaço escolar em diversas situações. E a pergunta que a gente tinha deixado no ar aí no primeiro bloco, Priscila, é exatamente essa. Você conclui nessa pesquisa que há um projeto de privatização da educação pública através desses convênios, desses projetos aí, dos governos com as instituições privadas? Ou não? Ou isso aí simplesmente é apenas uma ação, né, benemérita ou de contribuição social das empresas? Eu acredito que essa é uma das questões mais instigantes que a pesquisa trouxe. Nós não podemos afirmar categoricamente por essa pesquisa que nem a ação benemérita ou a privatização em si do ensino. Contudo, ela traz alguns traços, assim. Por exemplo, essa questão do voluntariado,
historicamente, ela sofre uma transformação muito grande para ir para a empresa, né? De lá da caridade, da assistência social, até chegar no voluntariado da empresa, ou mesmo do funcionário que trabalha na empresa, a gente tem uma grande transformação desse termo. Ou né? como hoje se fala, da função social da empresa. Está muito em Isso. voga essa questão. Está né? muito em voga, exatamente. Existe até o termo responsabilidade social da é empresa. exato, Então, assim, se a gente considerar esse fator, a empresa ela acaba auferindo lucros com essa imagem. Né? Há várias pesquisas internacionais que indicam que quando uma empresa se lança no voluntariado, as pessoas tendem a consumir mais os seus produtos. Né? Não vou saber aqui a referência precisa, mas isso é comprovado cientificamente. Né? Então, se por um lado ele oferece à sociedade algo que é em prol de um direito social, por outro ele lucra com isso também. Como acontece também na questão da responsabilidade ambiental, né? Sim. Das empresas Sim. que têm programas específicos em relação Exato. ao meio ambiente. É muito próximo. É. Por outro lado, quando a gente analisa o papel que o Instituto Unibanco declarou que faria na educação, ao longo da história desse Instituto Unibanco, da instituição, ela declara em determinado momento que quer assumir um papel relevante na educação nacional. Né? E pela educação lidar justamente com a formação dos indivíduos, e há um direito que obrigatoriamente o Estado tem que oferecer. A gente sabe que a educação também ela acaba formando sujeitos para atuar numa sociedade de uma determinada forma. Então, aí a pesquisa aponta uma certa relação com o controle mesmo do processo educativo. Né? O projeto ele se mostra bastante fechado com a questão das decisões no espaço da escola. Ao aceitar o projeto e organizar o plano de melhorias, a discussão, por exemplo, no conselho de escola passa a perder efeito. Não passa pelo conselho de escola? Não passa. Essas ações do convênio, do projeto? Não passam. Não passam pelo conselho de escola, por exemplo, que é algo importante, que a gente vem lutando há anos para que seja efetivo. E aí, num projeto como esse, ele acaba ficando em segundo plano. Então, quando a gente pensa nesse processo e no controle de um processo que também tem ideologicamente as suas facetas, a gente vê que esse projeto ele pode ser muito mais perigoso do que benéfico para a própria comunidade escolar. Priscila, e agora trazendo essa discussão mais para o âmbito local, Ribeirão Preto, né? A gente sabe que na rede municipal de ensino também nós temos, né, alguns convênios, pelo menos um é mais conhecido, né, com o Instituto Lehman, não é isso? Sim. E eu acredito que há uma identificação grande, há pelo menos uma referência bastante próxima do que vem acontecendo em Ribeirão Preto no sistema municipal de educação, com essa pesquisa e com essa realidade que você pesquisou lá na rede estadual de São Paulo. Né? Uhum. Você acha que o que nós temos hoje na rede municipal é realmente uma coisa bem semelhante, bem próxima a isso que você pesquisou? Olha, é muito difícil a gente obter informações a respeito dessas parcerias. Elas não estão colocadas, por exemplo, no site da prefeitura. Elas não são públicas, Priscila? Assim? As informações não. Nós mesmos... Metas, objetivos, resultados não são públicos? Na verdade, na escola acaba chegando o processo de formação que os gestores estão realizando junto à Fundação Lehman. Então, os gestores falaram sobre metas, o que seria necessário transformar na escola, mas em nenhum momento foi colocado para nós que eles estavam fazendo essa formação para alguma questão específica da organização da gestão escolar. Né? Nós ficamos sabendo dessa parceria por intermédio de algumas notícias que foram veiculadas em fevereiro do ano passado. E a Fundação Lehman, ela já havia aparecido na pesquisa por outros motivos, porque ela participou, por exemplo, da organização da Escola de Tempo Integral no Estado, junto com o Instituto Unibanco. Ou participa também do movimento Todos pela Educação, que o Instituto Unibanco também faz parte. Né? Participou da questão da reforma do ensino médio,
O Instituto Unibanco também fez parte. Então, a gente acabou na pesquisa, em alguns momentos ali, perpassando pela instituição Lehman, né, pela Fundação Lehman. Agora, em relação ao que a gente estudou da gestão para resultados, não falei o nome, mas era esse o nome do projeto do Instituto Unibanco, né, da tecnologia que ela oferecia, é bem próxima ao que a Fundação Lehman concebe como gestão escolar, né? Eles oferecem um curso voltado a supervisores e gestores para que se estabeleça metas e desafios a serem cumpridos e auxilia na consecução desses objetivos. Então, é bem próximo. Os referenciais não são claros, né? Não se sabe quais são os autores dessa gestão para resultados, mas se a gente compara o que a Fundação Lehman fala e o que o Instituto Unibanco também coloca nos seus documentos, é muito parecido, é muito próximo. Ok. Priscila, na sua pesquisa, você disse aí claramente que um dos focos lá do convênio entre o Instituto Unibanco, né, e o projeto Jovem de Futuro era a questão da gestão escolar, né? E a gente percebe que essa questão da gestão escolar é alguma coisa que está na ordem do dia, ou seja, em termos, quando se fala na democracia na escola, gestão democrática, a gente percebe que não é apenas a comunidade escolar que deseja uma gestão mais democrática, mas você tem também, da parte de alguns grupos aí, de algumas corporações, de algumas fundações, né, privadas, essa proposta também de que a gestão escolar não pode ser uma questão vinculada à política de momento, não deve ser, o diretor de escola não deve ter uma indicação política, como aqui na nossa rede municipal sempre aconteceu até agora, né? Afinal, aonde que está o X da questão aí? Quer dizer, por que essas instituições, elas também apostam numa forma diferente da gestão escolar, pelo menos da indicação, da nomeação, do acesso, né, para o espaço escolar, né? A gente percebe isso aí. Você chegou a pesquisar esse lado também da questão? A pesquisa em si não entrou nesse debate, né? Mas os estados em que o Instituto Unibanco atuou com esse projeto, com essa tecnologia, já realizavam processos de eleição ou de outras formas de contratação de gestores que não a indicação política. O que indica que eles não são conflituosos com essa ideia de que o gestor seja escolhido pela comunidade escolar. Agora, em outros documentos, aparecia, por exemplo, a questão de que essa figura do gestor, ela devia ter algo como carisma, por exemplo. Ou seja, o gestor ele tem que ter também a anuência daqueles que estão no contexto escolar, tanto da comunidade externa, como pais, dos alunos e dos professores, da equipe técnica, enfim. Enfim, o gestor ele tem que ser um líder na comunidade onde ele atua, né? Exato. Então, isso aparecia em alguns momentos, né? Até na própria formação. Como que esse gestor ia conseguir conciliar todo esse contexto da escola. Agora, se a gente volta o olhar para Ribeirão Preto, nesse processo que a gente espera ansiosamente que se concretize, a eleição ela vem dentro dessa tônica também a ser pensada na Fundação Lehman. A Fundação Lehman também coloca que o gestor deve ser alguém que partilhe ou que a comunidade escolar entenda como, enfim, não sei se a palavra certa é líder, mas eles não necessariamente colocam como a indicação ou alinhamento à Secretaria concurso Municipal ou como concurso exatamente. Mas é consenso nessas instituições que o gestor ele deve, sim, ter um certo carisma com relação à comunidade escolar. E talvez isso explique até porque, né, a ex-secretária da Educação, né, a Sueli Vilela, encampou também essa proposta, né, discutiu através de audiências, enfim, comissões, e chegou, inclusive, a concretizar essa proposta enviando um projeto para a Câmara, que está lá na Câmara para ser aprovado. Né? Então, a gente percebe que há também, até da parte
vamos politizando um pouco a discussão, até da parte do PSDB, que hoje está no governo aqui da cidade, também tem essa proposta, não é alguma coisa assim tão distante, tão difícil de ser assimilada. Não. Até porque há contextos que o mesmo partido político já organiza outras formas de seleção desses profissionais, né? Então, eu acredito que esse é um traço específico político da cidade de Ribeirão Preto, e não desse programa de formação que está hoje acontecendo no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, né? Tanto que, quando a gente vê a questão dos coordenadores, eles concordam que a equipe gestora deve estar completa, né? Que tem que ter o diretor, o vice-diretor e o coordenador para que você consiga implementar uma gestão para resultados, que é o que eles colocam. Não defendendo a proposta, mas eles entendem a necessidade desse quadro completo para você organizar uma escola. Sim, nesse sentido você está dizendo que esse quadro é um quadro que tem que vir da comunidade escolar, no sentido de seja representativo e tenha alguma referência na própria comunidade. Isso. Eles não colocam em momento nenhum a forma como eles serão escolhidos, mas a todo momento eles colocam a necessidade deles terem uma identificação, uma identidade com o local em que eles estão atuando. Isso para todo mundo entender bem aqui. Quer dizer, não se concebe, por exemplo, um diretor de escola que venha nomeado, né, pelo prefeito, pelo secretário de educação, fora da escola. Alguém que cai ali de paraquedas para dirigir a escola. É isso? A revelia dos que estão lá, sim, não. Que desconheça completamente a realidade ali, enfim. Isso não é uma indicação desses programas. Exato. Priscila, vamos encerrando por aqui, né? Foi muito interessante essa entrevista. Eu acho que esclareceu muita coisa, né? Em termos aí dessas parcerias, desses convênios entre as instituições privadas e a rede municipal, né? Acredito que você passou muito bem aí o que você pesquisou, né? Até mesmo o caráter científico dessa pesquisa, né? E acredito que os nossos telespectadores aqui da TV Tati tenham ganhado muito conhecimento, né? Com essa entrevista de hoje com você, né? E principalmente o telespectador que atua na educação, né? Que trabalha nas nossas escolas, né? Que estão aí no chão da escola no dia a dia e que estão aí, né? Vamos dizer, atravessando aí as agruras da escola e sabendo que existe também toda essa política educacional aí que envolve, né? Quase sempre também os interesses do capital privado, das empresas, etc., né? Eu só tenho a agradecer muito a sua presença e contando com você em outras oportunidades. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua vinda aqui. Bom, eu também agradeço, na verdade, eu que agradeço, né, por ter a oportunidade de falar sobre a pesquisa. Também deixo como indicação, o grupo de estudos acontece na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, para quem quiser entender essa questão da privatização, estudar sobre o GREP, né, sob coordenação da professora Teise, né. É um espaço que é para todos também, né? A universidade pública é para todos, então aqueles que se interessarem pelo assunto, fica como indicação a participação no grupo. E até um convite também, né? Sim, um convite, com certeza. Tá bom, muito obrigado, Priscila. E nós encerramos então por aqui hoje mais um Conexões Ribeirão Preto, né? Convidando todos os nossos telespectadores para estarem aqui com a gente, né? Na próxima semana, né? TV Tati, canais 22 e 522 da NET, com mais uma entrevista, com mais, né, uma conversa para lá de legal, né? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Até lá!